Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos estar dando aí início à aula de hoje da Escola Dominical, que se encontra na a lição é a lição 5, hoje é dia 2 de agosto de 2020, lição 5, que vai falar a respeito de Zorobabel recomeçando a construção do templo. Primeiramente nós vamos orar a Deus, agradecer a Deus por essa oportunidade, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós, ó Pai, te glorificamos, ó Deus, por esta oportunidade. Nós queremos engrandecer o teu nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Que o teu Espírito Santo possa ministrar, Senhor, aos corações, ó Pai, daqueles que estão ouvindo esta palavra, este estudo, este ensinamento, que possamos, ó Pai, aprender, possamos, ó Pai, praticar o que nós vamos aprender, ó Pai, para não pecarmos contra Ti. Por isso eu quero entregar, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos e, mais uma vez, agradecer por tudo, em nome de Jesus. Então, como eu havia dito, a aula de hoje é a lição 5. Zorobabel recomeça a construção do templo. O texto áureo vai dizer assim, o texto áureo é Ageu capítulo 2, versículo 10 e o versículo 18. Ao 24º dia do mês 9º, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, agora vai para o versículo 18, onde, pois, eu vos rogo, desde o dia que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Verdade prática. Sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Vamos ler agora a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe se encontra em Esdras. Eu vou só dizer onde se encontra os livros, os capítulos, os versículos. Eu não vou ler para não tomar muito tempo. Esdras, capítulo 5, o versículo é 1 e o versículo 2. Ageu, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 12. Zacarias, capítulo 4, versículo 6 ao versículo 10. Então, aqui está a leitura bíblica em classe, nesses 3 livros e nesses capítulos e nesses versículos. Vamos para o objetivo geral desta lição. O objetivo geral é compreender como se deu a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel. E os objetivos específicos, o primeiro tópico dos objetivos específicos é mostrar como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo. O segundo tópico do objetivo específico é saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. E o terceiro tópico do objetivo específico é o ministério profético e a luz, o ministério profético à luz da Bíblia. Então vamos para a introdução e em seguida para o primeiro tópico. A introdução vai dizer assim: nesta lição estudaremos como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. Primeiro tópico. Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Deus, ele levanta os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo que estava desanimado. Deus levanta os profetas para encorajar o povo
que estava desanimado. O subtópico do primeiro tópico vai dizer assim, o primeiro subtópico: Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu e depois levantou-se Zacarias. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Então foi Deus que levantou, foi Deus que suscitou os 2 profetas para encorajar o povo do Judá que saiu do cativeiro. Começaram a reconstruir o templo e, devido às oposições, devido à perseguição dos samaritanos, o templo foi parado de ser edificado, e em Ageu vai dizer que eles começaram a construir as suas próprias casas. Nós vamos ver aqui em Ageu capítulo 1, do versículo, vamos ver o versículo 4 e em diante, vai dizer assim, ó: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Esta casa, casa de Deus, há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ou seja, Deus está mandando aqui mandando ele olhar para os caminhos deles, para as vidas deles, eles reconstruindo as suas próprias casas, e não a casa do Senhor. E Deus estava mandando: vejam como estão a vida de vocês, reconstruindo os seus próprios lares, as suas próprias casas, e deixando a casa do Senhor deserta. Aí o versículo 6 vai dizer assim, ó: semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário no saquetel furado. Então o versículo 5 vai dizer assim para eles: olha para o caminho de vocês, olha como está a vida de vocês. Vocês estão semeando muito e estão recebendo e estão colhendo pouco. Vocês estão bebendo, mas não estão se saciando. Então Deus manda eles fazer uma análise da vida deles, de como estava a vida deles. O versículo 7 vai dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração de novo ao vosso caminho. Vai dizer de novo: aplica o vosso coração ao vosso caminho. Aí o versículo 8 já vai dizer: sobe ao monte, traz madeira e edifica a casa, e dela me agradarei. Então Deus, ele se agrada, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Então quando nós deixamos a casa do Senhor, quando nós deixamos de fazer a obra do Senhor, ele cria situações para que nós venhamos voltar de novo a reconstruir a casa, porque aqui foi Deus criando. O versículo 9 foi Deus criando essa situação. O versículo 9 vai dizer assim: olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Aí vai dizer o porquê. Porque disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vocês corre a sua própria casa. Então, qual era o motivo daquela situação que Israel estava passando naquele momento ali? O motivo era que a casa do Senhor estava deserta e eles estavam construindo, reformando as suas próprias casas. Aí Deus cria aquela situação de eles semear muito e colher pouco, de eles comerem e não se fartar, de eles beberem e não se saciar. Deus cria aquela situação para que eles pudessem voltar a reconstruir o templo novamente. Então tem situações em nossas vidas, tem circunstâncias em nossas vidas, que tem fatos que acontecem que é o Senhor, que é Deus fazendo para que nós venhamos voltar novamente para os planos do Senhor, para os caminhos do Senhor. Então Deus cria aquela situação. Nem Zacarias, capítulo 4, porque Deus fala com Zacarias, para falar com Zorobabel, Deus fala com o povo, e Deus fala com Josué. Josué,
ou Jesua e Zacarias são os líderes. Josué é o sumo sacerdote. E Zacarias era o governador ali de Judá. Então eles eram os líderes, eles que estavam à frente dessa reconstrução. Então Deus vai falar com Zacarias para falar com Zorobabel desse jeito. Aqui na revista vai falar assim, dessa forma. Deixa eu achar que no celular é complicado. O líder político Zorobabel recebeu uma mensagem pessoal. O líder político Zorobabel recebeu uma mensagem pessoal. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhes uma maravilhosa mensagem de encorajamento. Qual foi a mensagem? A mensagem de Deus veio sob a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com as 2 oliveiras. E o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força e nem pela violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel seria como uma campina, uma planície. Então, em Zacarias, capítulo 4, vai falar a respeito desta mensagem. Não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Capítulo 4, no versículo 6. E o versículo 7 vai dizer assim: quem és tu, ó monte grande? Ou seja, quem és tu, ó dificuldade? Quem és tu, ó perseguição? Diante de Zorobabel te tornarás em planície. Ou seja, a dificuldade que Zorobabel estava passando, aquela oposição dos inimigos, Deus estava dizendo que diante dele ia virar uma planície. Nós podemos ver que aquela mulher, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ali a dificuldade, aquele monte na vida dela era aquela doença, aquele fluxo de sangue. Mas ela gastou seus bens, não achou recurso para curar, para tirar aquela situação da vida dela. Mas quando ela viu a solução em Jesus Cristo, ela disse: somente se eu tocar na veste das suas orlas, nas orlas das suas vestes, eu serei sarada. Então ela viu a possibilidade de uma cura no Messias. Ela viu a possibilidade de uma cura em Jesus Cristo. Então, não é por força, não é pela violência, mas é pelo Espírito de Deus que as dificuldades de nossas vidas caem por terra. Você pode ver quando Gideão foi lutar contra os medianitas, ele só foi com 300 homens, porque Deus tinha falado que não vai ser pela força desses homens todos que estão aí com você, Gideão, porque eles vão se gloriar, vão dizer que foi pela força deles que venceram os medianitas. Então foram 300 homens para lutar com a multidão que parecia uma multidão de gafanhotos. A Bíblia vai dizer que os camelos deles eram inumeráveis, ou seja, não tinha como contar. Mas Deus deu a vitória, porque não foi pela força, não foi com o braço forte, não foi com o exército forte de Gideão que venceu aquela guerra, mas foi pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus que venceu a guerra. Nós vencemos as nossas guerras.
é pelo Espírito de Deus, não é pelas nossas forças. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra as potestades, é contra o adversário de nossas almas, é contra o inimigo de nossas almas. Então sabemos que o inimigo de nossas almas, ele não é carnal, ele é espiritual. Então a nossa luta é espiritual e nós vencemos somente através do Espírito de Deus. Então vamos para o tópico 2. O tópico 2 vai falar sobre a manifestação, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. O ministério profético, uma prova da manifestação do poder de Deus. Manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento, e vai dizer também sobre as manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Quais foram as manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento? Teve várias manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. E comentarista aqui ressaltou algumas delas. Uma foi o poder que Deus deu a Moisés. Deus outorgou poder a Moisés para quê? Não para que Moisés viesse se engrandecer. Não para que Moisés viesse dizer que ele tinha poder, que ele era melhor do que os outros. Não. Deus deu poder a Moisés para que Moisés libertasse o povo do Egito, para que Moisés mostrasse ao povo que estava ali no Egito, em cativeiro, para que mostrasse a eles que Deus era com Moisés e que Deus estava livrando, tirando aquele povo daquela situação. Nós vemos também Elias. Deus deu poder a Elias, e ali no Monte Carmelo o povo reconheceu que só o Senhor era Deus através do poder que Deus deu a Elias. Então a manifestação do poder de Deus, as manifestações sobrenaturais que aconteceu ali no Antigo Testamento, era para mostrar que Deus era Deus e que não há outro Deus. As manifestações do Novo Testamento, as manifestações que acontecem nas nossas vidas, das sobrenaturais, é para glorificar o nome do Senhor. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria pregação divina para o ministério. Os apóstolos eram revestidos desses dons meio divino para a conversão de muitas almas. Então, nós recebíamos, os apóstolos, melhor dizendo, recebiam os dons para a conversão das almas, não para o nosso engrandecimento, não para dizer que nós temos dons, que nós somos melhores do que os outros, não, mas é para a conversão das almas, para que as almas viessem conhecer o poder de Deus, conhecer que Deus ele transforma, que Deus ele liberta, que a função da igreja é unir novamente a criatura com o seu Criador. Então aqui ele vai dizer, o apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração, uma mensagem de exortação: não desprezes o dom que há em ti. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Pouco antes de ser martirizado, Paulo também voltou a escrever a Timóteo dizendo: despertes o dom de Deus que existe em ti. Então o dom é de quem? O dom é de Deus. O apóstolo Paulo estava falando para Timóteo: desperta esse dom que é de Deus, que há em ti, para a conversão de muitas almas, para você ganhar muitas almas. Então desperta, não despreza. Muitas das vezes nós desprezamos os dons, nós não buscamos mais os dons espirituais. Os dons espirituais têm que estar em evidência nas nossas vidas, têm que estar em evidência na igreja, para a edificação da igreja. Nós vamos ver no capítulo, na parte 3 da lição, que o dom de profecia
é para a edificação da igreja. Então, os dons que o Senhor nos dá, que o Senhor, melhor dizendo, nos empresta, para que nós venhamos administrar, é para que o nome do Senhor seja glorificado, é para que a igreja seja edificada. Vamos ver aqui no tópico 3. O ministério de profeta à luz da Bíblia. Então, o profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais. Então, no Antigo Testamento, o profeta era consultado pelo povo. No Antigo Testamento, as pessoas iam até o profeta para receber do profeta a mensagem de Deus. O profeta tinha a mensagem de Deus, Deus dava a mensagem ao profeta e o profeta passava ao povo. Nós podemos ver ali em 1 Samuel, quando as jumentas de Saul, do pai de Saul, tinha sumido, eles procuravam e não acharam, eles foram até o profeta consultar. Vamos consultar o profeta. Nós podemos ver também em Ezequiel, capítulo 20, versículo 2, que os anciões vieram a Ezequiel para que este consultasse ao Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que por causa das suas abominações eles não receberiam as respostas. Então, por causa dos pecados que eles estavam acometendo, que eles estavam fazendo, não receberiam a resposta de Deus do profeta. Que o profeta, Deus não dava mensagem ao profeta por causa da situação que eles estavam. Então, quando nós estamos em descrédito diante de Deus, quando nós estamos errados diante de Deus, Deus muitas das vezes não responde. Porque nós vemos que no Novo Testamento é diferente. No Antigo Testamento as pessoas consultavam o profeta. Agora, no Novo Testamento, nós consultamos a Deus. Nós vamos até a Deus mediante a Jesus Cristo. Nosso mediador agora é Jesus Cristo. Nosso mediador não é mais o profeta. Antigamente, o mediador, para eles ter a resposta de Deus, era o profeta. Hoje, para nós obtermos a resposta de Deus, é Jesus Cristo. Nós temos agora o livre acesso até Deus. Olha que interessante que vai falar também no subtópico 2 do tópico 3. Entre os dons espirituais, está o dom de profetizar. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias. Ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta. O termo profeta designa quem tem o ministério de profecia. Esse ministério de profecia é um ministério da palavra para o qual o ministro recebeu de Deus. Uma preparação espiritual do espírito profético. Lemos em Atos 2, capítulo 21, versículo 8 e versículo 9, que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam e que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta Ágabo. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam-lhe a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz: a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Lucas capítulo 16, versículo 16. Então o comentarista está ressaltando que a lei e os profetas duraram até João. Eu já ouvi muitas pregações falar a respeito dessa passagem aqui, dizer que a lei e o profeta, principalmente o profeta, não existe, que os profetas foram até João.
Mas o que está falando aqui é a lei e os profetas duraram até João. Aqui nós vamos ter algo muito interessante, porque no original, a lei e os profetas, a palavra duraram até João, a palavra duraram, essa palavra, ela não, no original, ela não existe. No original fica assim, a lei e os profetas até João. A lei e os profetas até João. Então, quando a Bíblia foi traduzida para nós, o tradutor, aquele que traduziu a Bíblia, ele colocou essa palavra, pode ver que essa palavra está em itálico, então ele colocou essa palavra para que nós viéssemos entender melhor, porque senão ficaria vazio. A lei e os profetas até João. Até João o quê? A lei e os profetas. Então ali foi acrescentado, foi colocado essa palavra para que a gente viesse a entender. Duraram até João. Então você vai ver em Mateus, capítulo 11, versículo 12 e o versículo 13, ali está escrito certo que a lei e os profetas profetizaram até João, ou seja, a profecia acerca do Messias foi profetizada até João. A lei acerca do Messias, da vinda do Messias, foi até João. Daí em diante, vai falar a respeito do reino dos céus, não da vinda do Messias, que o Messias tinha que nascer de novo e morrer por nós, não. Olha só, vamos ler Lucas, capítulo 16, rapidamente. Lucas, capítulo 16, versículo 16. E vai dizer assim, ó. Aqui. A lei e os profetas duraram até João. Então essa palavra aqui, duraram, no original não existe. Está escrito no original assim, a lei e os profetas até João. Foi colocado, o tradutor, aquele que traduziu, colocou para que nós venhamos ter um entendimento melhor, mas infelizmente alguns não entendem e acabam falando que a lei e os profetas parou ali em João. Se parasse, Jesus não falava assim, ó, eu não vi abrogar a lei, eu vi cumprir a lei. Então você pode ver que não parou, continuou. O que parou foi a mensagem do Messias que viria ao mundo para ser crucificado por nós. Foi até João Batista. João Batista falou do Messias, que o Messias ia aparecer. Agora, você lê, ó, a lei e os profetas duraram até João, ponto e vírgula. Desde então é anunciado o reino de Deus a todo homem, emprega força por entrar nele. Então agora é anunciado o reino de Deus. Vamos ver Mateus capítulo 11. Tenho já pouco tempo, já está acabando meu tempo, rapidinho. Mateus capítulo 11. E o versículo é o 12 e o 13. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Você pode ver que em outras versões, na NVI, aqui em Lucas capítulo 16, versículo 16, vai estar escrito isso aqui, ó, profetizaram. Ali o tradutor trocou, não botou duraram, botaram profetizaram, que isso também não está certo, mas é o que está escrito aqui em Mateus, chega mais próximo. Mateus aqui está certo, dizendo que profetizaram, porque no original lá, no original do grego, está escrito que até João, a lei do profeta até João, lá em Lucas 16, 16. Então aqui nós vamos saber, por isso que o escritor, o tradutor da NVI chega mais perto, porque ele tira esse paralelo aqui de Mateus. Em outras versões vai dizer que
duraram, vai dizer, eu esqueci a palavra que colocou na outra versão, acho que é na Scofield. Na Scofield é outra versão, é outra palavra que vai colocar ali em Lucas capítulo 16, versículo 16. Não é duraram e nem profetizaram, que também está errada aquela palavra que colocaram ali. Então a palavra certa é esta, de Mateus capítulo 11, versículo 13. Profetizar, aqui em Mateus está certo. Lá está errado? Não, eles colocaram para nos dar um entendimento melhor, para que nós viéssemos entender melhor. Porque aqui, Lucas capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas vigoraram. Então é outra versão, vai dizer vigoraram. Essa versão aqui está dizendo que duraram. Na NVI vai dizer que profetizaram. Então, alguns pregadores pregam e falam que não parou ali, não existe mais a profecia, o profeta. E nós vamos ver que as filhas do evangelista Filipe eram profetas, profetizavam. Tinha um nome, tinha um rapaz chamado Ágabo que era profeta. Só que para nós nos consultarmos a Deus, não precisamos primeiro ir ao profeta. Agora o livre acesso, o véu já foi rasgado, nós temos esse livre acesso. Jesus Cristo é o nosso mediador. Agora nós vamos até Jesus Cristo para receber as revelações de Deus. Amém? Então, está aqui, esta foi a lição de número 5. Peço aos irmãos aí que continuem orando pela minha vida. Peço desculpas se alguns irmãos não entenderam. Peço desculpa porque dar aula assim, eu prefiro dar aula assim na igreja, fica melhor. Estou no celular, é pequena a letra, porque nós ainda não estamos com a revista por causa dessa pandemia, mas tudo vai voltar ao normal e Deus vai ser glorificado, amém? Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, a família de cada um. Busque ao Senhor, ore, jejua, lê a palavra, vamos nos aprofundar. Estou estou começando a estudar a palavra, me aprofundar na palavra e peço que Deus venha me dar mais sabedoria, dê sabedoria aos irmãos, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, para que nós não venhamos ser também enganados. Vamos